Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês duas indicações literárias muito interessantes para quem está ingressando nessa jornada dos estudos para concurso e quer entender melhor sobre direito e conceitos jurídicos, mas de uma forma mais leve, sabe? Entender como que o direito é aplicado na nossa sociedade de forma concreta, como que a gente pode enxergar isso no nosso dia a dia, né? E até trazer, assim, uma discussão mais crítica sobre o direito e conceitos jurídicos que a gente utiliza no nosso cotidiano. Então eu trouxe duas indicações literárias que me ajudaram muito a entender conceitos jurídicos e também conceitos de justiça, que obviamente está inserido, né, nessa área do direito, e que faz muito bem pra gente refletir, repensar nossa sociedade e entender se vale a pena ou não aplicar o direito fora do nosso contexto social, enfim, várias coisas que a gente pode pensar a partir dessa literatura. Então, fiquem despreocupados, porque eu sei que quando eu comecei a estudar para concurso, eu ficava com um peso muito grande na consciência quando eu lia qualquer literatura que não fosse relacionada a concursos, sabe? Então, eu trouxe esses... Se você passou pela mesma coisa, né? Eu trouxe essas duas indicações que não vai te deixar com um peso tão grande assim na consciência. O primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês é O Caso dos Exploradores da Caverna, que é um livro, acho que é uma referência bibliográfica quase que obrigatória para quase todos os cursos de direito aí do Brasil, mas eu não sabia disso e eu resolvi comprar porque eu vi uma promoção na Saraiva, né, e eu achei muito interessante a história e como envolvia essa parte do Tribunal do Júri, eu achei muito interessante. E é um livro muito pequenininho, ele tem menos de 100 páginas, ele é bem fininho, tá vendo? Então, assim, dá pra ler em um dia, 2 dias no máximo, sabe? E traz muitos conceitos jurídicos importantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Fora que você consegue entender uma aplicação do direito a partir de vários pontos de vista. Como assim? Esse livro ele foi escrito por um professor de Harvard, o Lon Fuller, eu não sei se estou falando o nome dele direito, tá? E ele foi publicado muito tempo atrás, em 1949, mas as discussões que envolvem esse livro são muito atuais, sabe? Eu acho que é um livro que é atemporal. Por quê? A grande questão desse livro é como ele traz o debate do direito de acordo com a nossa realidade cultural, com a nossa sociedade, e ele mostra como é que é impossível a gente conseguir desassociar o direito do nosso dia a dia, da nossa realidade. Por quê? Esse livro conta a história de 5 exploradores que ficaram presos numa caverna e eles resolvem fazer um pacto e escolher quem iria morrer para que o corpo de um servisse de alimento para os outros. Por quê? O resgate deles demorou 39 dias e acabou que muita gente morreu tentando resgatá-los, teve um custo muito alto para o Estado resgatar esses sobreviventes, e aí eles foram, obviamente, acusados por homicídio, por ter usado o corpo do cara, de um deles, né, que eu não vou contar o que aconteceu, porque vocês têm que ler, como alimento. Então, essa é a grande discussão do livro, sabe? A gente aplicar... até aquela questão que a gente traz naquele filme O Senhor das Moscas, não sei se vocês já viram esse filme. Como que a gente pode aplicar o nosso direito num contexto fora da nossa realidade? Porque, convenhamos, eles estavam ali num contexto totalmente fora da nossa sociedade, não estavam inseridos nas nossas regras éticas e morais, e eles precisavam arranjar algum jeito de sobreviver. E aí, saindo daquele contexto, e isso foi um impacto feito entre eles, e saindo daquele contexto, eles são acusados de um crime que, fora ali do nosso contexto social, será que teria uma aplicabilidade, ou será que não? Será que tá certo? Será que tá errado? Entendeu? Eu acho que essa é a grande sacada do livro, e eu acho mais legal é que o texto ele é narrado a partir do ponto de vista de cada um dos atores envolvidos no processo. Então, a partir do juiz, a partir das defesas, enfim, é muito legal. Fora que você consegue entender várias correntes filosóficas para defender uma mesma discussão. Então, vários pontos de vista para um mesmo problema. Outra questão muito interessante desse livro é que no final dele tem várias citações de juristas muito relevantes para a nossa sociedade, de filósofos, então eu acho que vale muito a gente
trazer para nossa vida essas reflexões, até usar num argumento de uma redação, se for necessário, sabe? Por exemplo, eu vou ler umas aqui pra vocês. Eu sempre falo aqui de filosofia, né, que eu sou muito fã de Sócrates, e tem uma aqui que eu acho maravilhosa, que é: os que acham que a morte é o maior de todos os males é porque não refletiram sobre os males que a injustiça pode causar. Tem outro também aqui do nosso Rui Barbosa, e ele diz assim: a acusação é sempre um infortúnio. Não. A acusação é sempre um infortúnio enquanto não verificada pela prova. Gente, isso daqui é processo penal, entendeu? Enfim. Eu espero que vocês gostem desse livro. Eu gostei bastante, eu guardei. Até emprestei pra outras pessoas, por isso que ele tá assim, ó, todo destruído, coitado. Mas eu pretendo guardar, vai que, né, daqui a pouco eu faço uma faculdade de Direito, né, quem sabe. Outro livro que é um dos meus queridinhos da vida, que é um livro que, assim, tem um impacto muito forte na minha vida, sabe? Mudou muitas concepções que eu tinha em relação à sociedade, em relação a digamos assim, como é que eu posso falar? Opiniões, não. Visões políticas, teorias políticas, enfim, e a aplicabilidade dessa política no nosso dia a dia. Foi esse livro, o Justiça, né, O que é Fazer a Coisa Certa, do Sandel. Ele é um livro bem popular, porque até um tempo atrás ele estava sendo muito falado pela mídia. O Sandel veio do Brasil para divulgar o livro. E para quem não conhece o Sandel, ele é um professor de Harvard. Ele tem um curso chamado Justiça dentro de Harvard, que é um dos cursos mais populares da universidade. E aí, a partir das discussões que ele realizava em sala de aula nesse curso, ele escreveu esse livro. Ele tem outros livros, assim, acho que são muito relevantes para a nossa sociedade atualmente, mas esse aqui é um dos principais, o Justiça. E ele aborda o conceito de justiça em fatos concretos, fatos que realmente aconteceram na nossa sociedade, e ele tenta trazer à discussão vários pontos de vista sobre o conceito de justiça relacionados ao fato concreto. Como assim? É porque ele divide justiça em 3 áreas. Pelo que eu percebo, assim, minha visão desse livro, né? É como se o ser humano ele vivesse num eterno dilema entre moral e ética. E em diversos momentos que ele se vê nesse dilema, ele precisa aplicar o que ele acha certo. E ele fica muito na dúvida. O que é certo pra mim, talvez não possa ser certo pra sociedade como um todo, entende? E o Sandel, ele utiliza esses dilemas pra explicar, pra trazer à baila diversos conceitos filosóficos que formam a nossa sociedade, sabe? E são pontos de vista que 99,9% das vezes contrastam um com os outros, mas que são muito importantes. E mesmo que a gente não defenda um e não defenda outro, é importante a gente ter o conhecimento de outros pontos de vista, até para formar um conceito mais amplo de justiça. E eu acho que é a grande intenção do Sandel ao escrever esse livro. O Sandel, ele tem 3 concepções do termo justiça. Ele divide justiça em a justiça utilitarista, que é como se fosse assim, o dilema entre uma felicidade coletiva versus a dor de poucos. Por exemplo, quando os romanos, eles pegavam os cristãos, jogavam para os leões e faziam daquilo um grande espetáculo para a sociedade. Aquilo divertia a sociedade romana, mas era uma dor, um absurdo para o cristão que estava ali enfrentando o leão, sabe? Então existe esse conceito de felicidade geral versus a dor de alguns. Que é mais ou menos o que esse conceito de justiça utilitarista traz. Tem um conceito também de justiça relacionado à liberdade, que fala basicamente sobre, na verdade, o pontapé desse conceito vem do liberalismo político lá de trás, e o grande defensor desse ponto de vista é um professor chamado Robert Nozick, eu acho que é isso, Nozick, é isso, Nozick. E ele fala que, pra ele, não há nada de errado em uma desigualdade econômica. Ele acha que o que é errado é a forma como as pessoas têm acesso à riqueza e como essa riqueza é dividida na nossa sociedade. Assim, transferida pra nossa sociedade, né? Como que é desigual esse acesso à riqueza e como é desigual essa distribuição de renda, mas ele acha que é necessário, sim, ter uma desigualdade econômica numa sociedade. Então, assim, é um conceito muito debatido nas universidades, é um
Na verdade, é um assunto muito debatido para quem faz economia, administração, então ele traz aqui pro livro para que nós, leigos, possamos debater um pouco sobre isso, né? E tem um outro conceito de justiça que é relacionado à virtude, que de certa forma bebe do Aristóteles, né, das ideias aristotélicas e principalmente da teleologia, que significa que todas as coisas elas têm um propósito, elas têm um objetivo na sua existência. Então entra muito aqui o conceito de virtude em política, que a política ela deve ser feita pelo bem de todos, mas será que isso é realmente feito? E ele traz esse debate à tona. E aí o livro ele é permeado de diversos exemplos maravilhosos, como por exemplo, tem o furacão Katrina, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos. E aí lá no furacão Katrina tinha um posto de gasolina, enfim, toda a cidade estava sofrendo muito, mas uma das cidades dos Estados Unidos foi muito abalada pelo furacão Katrina, e aí tinha um posto de gasolina, que era o único posto da região que ainda que tinha um estoque de gasolina. E aí o dono do posto, ele aumentou os valores da gasolina, porque tava tendo muita procura por gasolina e só ele tava ofertando. Então ele se viu no direito de poder aumentar o preço. Só que aí você fica, será que isso é justo? Porque toda a população estava sofrendo, a cidade estava devastada, eles precisavam de gasolina para fazer, sei lá, transporte de ambulâncias, de pessoas, e ele aumentou bastante esse valor para ele ter um lucro. Será que isso é justo? Será que não é? Tem vários outros exemplos no livro que são muito interessantes, que vale a pena a gente ler e repensar como que a gente vive em sociedade, né? E como que a gente consegue aplicar conceitos jurídicos no nosso dia a dia, e se é possível ou não encontrar uma forma de justiça que seja mais próxima da nossa realidade e que seja acessível a todos ou quase todos. Então, é um livro, eu acho que muito importante pra gente ler, principalmente a gente quer ter uma atividade pública, né, que a nossa atividade tem um fim, que é o bem comum, então acho importante a gente refletir sobre essas questões. Eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo, eu adorei pensar aqui todas as literaturas e poder trazer pra vocês algumas dicas. Se você já leu algum desses livros, escreva aqui embaixo e comentem comigo o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, e a gente vai se falando, tá bom? É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!